Bem-vindos de volta ao curso de Geometria Euclidiana Plana. Nesse vídeo, vamos dar sequência à geometria de incidência, falando sobre os axiomas de ordem. Então, os axiomas de ordem. Vimos no vídeo anterior axiomas básicos de incidência, os 3 axiomas de incidência, que é basicamente sobre a existência do plano, retas e pontos. Nesse outro aqui, eu vou querer basicamente, nos axiomas de ordem, eu vou querer mostrar basicamente que o meu plano vai ter infinitos pontos e que a cada 2 pontos eu vou ter um interior e basicamente como se comportam as retas. Bem, a partir desse momento, vamos usar a seguinte notação. Eu vou usar A traço B traço C ou A asterisco B asterisco C para falar que o ponto B está entre o ponto A e o ponto C. B está entre A e C. Ok? Então aqui vamos sempre falar assim, ó, o ponto B está entre o ponto A e o ponto C. Com isso, nós temos nosso primeiro axioma de ordem, que aqui seria o nosso 4º axioma no curso. Se B está entre A e C, então A, B e C são pontos de uma mesma reta. Além disso, B está entre C e A. Se B está entre A e C, B também estará entre C e A. E basicamente, ele quer dizer o quê? São pontos de uma mesma reta, então eles também pode dizer que eles são colineares. O próximo axioma fala o seguinte: dados 3 pontos de uma reta, apenas um deles está entre os outros 2. Com esse axioma, eu consigo garantir que, basicamente, que minha reta não é um círculo. Okay? Imagine que se minha reta fosse um círculo e eu tenho 3 pontos. Eu poderia falar que qualquer um deles está entre os outros 2. Então, com o nosso axioma 5 aqui, eu garanto que apenas um ponto está entre os outros 2, ou seja, eu garanto que minha reta não é um círculo, não tem algo parecido com um círculo. O próximo axioma fala o seguinte: dado 2 pontos distintos, B e D, então existem pontos A, C e E pertencentes à reta que contém B e D, tais que B está entre A e D, okay? C está entre B e D, e D está entre B e E. Ou seja, vou desenhar um pouquinho aqui. Se eu tenho 2 pontos, B e D, eu estou garantindo que existe um ponto A tal que B está entre A e D,
estou garantindo que existe um ponto C, tal que C está entre B e D. E também estou garantindo que tem um ponto E, tal que D está entre C, que D está entre B e E. Ok? O que a gente consegue concluir aqui? Bem, aqui eu já consigo concluir que uma reta não tem ponto inicial, né? Porque dado qualquer dois pontos aqui, eu consigo um ponto anterior. E assim vai, ou seja, não tem ponto inicial. Do mesmo jeito, uma reta não tem ponto final. Ou seja, dado dois pontos quaisquer aqui, eu consigo um terceiro posterior a eles. E mais, entre quaisquer dois pontos, eu consigo infinitos pontos numa reta. Ok? Então, com esse axioma 6, eu consigo garantir que uma reta é infinita. Tem infinitos pontos, não tem início, não tem fim. Okay? Ela vai para o mais infinito, menos infinito, de certo modo. Então a reta ela é infinita. Seguindo, vamos ter a definição agora. Dados dois pontos distintos, A e B, vamos denotar por AB o conjunto de todos os pontos X tais que X está entre A e B. Além disso, eu vou unir os pontos A e B. Ou seja, se estou numa reta e eu pego aqui o ponto A e o ponto B, eles são dados, por AB eu vou estar me referindo a toda essa região dessa reta, que a gente vai chamar de segmento de reta. Então, por AB, por essa notação aqui, eu estou criando segmento de reta que começa em A, termina em B, formado por todos os pontos que estão entre A e B, inclusive o ponto A e o ponto B. Já na nossa próxima definição, vou definir então a semirreta AB, ou seja, semirreta com origem A contendo B. Esse é o conjunto SAB todos os x tais que B está entre A e X unido ao segmento AB. Bem, os x tais que B está entre A e X são todos esses elementos da reta. Todo mundo a partir do ponto B aqui, sem finalizar, né? Aqui eu só consigo desenhar aqui um pedaço da reta. Então, a minha semirreta de origem A passando por B são todos esses elementos, incluindo, e além disso a gente une com esses outros elementos. Então, na realidade, desculpa, a semirreta ela parte de A, passa por B e vai até o infinito. Então, isto é a semirreta de origem A passando por B. Aqui nós temos uma proposição. Nossa quarta proposição no curso, ela fala o seguinte:
dados dois pontos distintos, A e B, temos que a semirreta de origem A passando por B, intersecção com a semirreta de origem B passando por A, é o segmento AB. Além disso, a união dessas duas semirretas é a reta completa. Então, o que teríamos que fazer para demonstrar essa preposição? Bem, então, primeiro eu vou tentar mostrar aqui que semirreta A, B, interseção com a semirreta BA, eu quero mostrar que isso é o AB, ok? Então vamos ao seguinte, vou pegar um elemento, vou pegar aqui, seja A pertencente à semirreta AB, interseção com a semirreta BA. O que eu sei? Eu sei o que eu sei aqui sobre A. Eu sei que, como A pertence à semirreta AB, então eu tenho que A pertence a que conjunto de x tal que A bx unido a B, e ao mesmo tempo A pertence ao conjunto x tal que B a x unido a B. Veja, a primeira coisa a notar é que A não pode pertencer aqui, nem pode pertencer aqui. Pois, se A pertence a esse daqui, A não poderia pertencer ao de baixo, mas ele pertence aos dois ao mesmo tempo. Então, olha, se A pertence aqui, então temos que B está entre A. Se Azinho pertence a esse elemento, o que teríamos? Teríamos o seguinte: A, B, A. Mas ao mesmo tempo, poderíamos ter o de baixo. E ao mesmo tempo teríamos então que B, A. Mas lembre do axioma o axioma 5, que apenas um deles pode estar entre os outros dois. Então, isso daqui não pode ocorrer. Então, ele não pode ocorrer isso ao mesmo tempo. Então, se A não pertence a esse, A vai estar aqui. Se A não pertence a esse, A vai estar aqui. Então, de qualquer modo, A pertence a A unido a B. Então, concluo aqui, de início, que A pertence a A unido
AB. Ok? Agora vamos tomar um P pertencente a unido a B. Tomar aqui P pertencente a A unido a B. Quero obviamente, se P pertence a A unido a B, P pertence a esse conjunto. E P também pertence a esse conjunto. Então, P pertence à interseção. Né? Isso implica que P pertence à interseção de AB, interseção com S, B, A. E o que é que com isso eu consigo garantir? Garanto então que S, A, B, interseção com S, B, A é justamente o segmento A, B. Ok? Falta a gente mostrar o que então? Que a união é a reta contendo tais pontos. Ok? Então, a união é a reta contendo tais pontos. Vamos voltar aos axiomas. Ah, ah, a união é a reta. Bem, vamos lembrar. O axioma 4 fala o seguinte: se A está entre B, se B está entre A e C, então A, B e C são pontos de uma mesma reta. E o axioma 5 fala que dados 3 pontos de uma reta, apenas um deles está entre os outros dois. Ok? Então, voltemos para aqui. Eu quero provar que SAB unido a SBA é a reta que contém os pontos A e B. Primeiro, vale lembrar dos axiomas de incidência que, dados os pontos A e B, existe uma única reta que os contém. Então, lembre-se, a reta que contém A e B é única. Então, qualquer ponto colinear com A e B pertence à mesma reta. Qualquer ponto que está entre A e B pertence à mesma reta. Qualquer ponto x, tal que A esteja entre x e B, também pertence à mesma reta. E qualquer ponto y, tal que B esteja entre A e y, também pertence à mesma reta. Ok? Então, ah, então, o que a gente pode fazer? Se então, seja R a reta contendo A e B. Seja R a reta contendo A e B.
Bem, se x pertence a R, o que nós temos? Pelo axioma Pelo axioma 5, dados 3 pontos da reta, apenas um deles está entre os outros dois pontos. Então, se x pertence a R, então eu tenho agora 3 pontos da reta: x, A e B. Então, o que vai acontecer? Apenas um deles vai estar entre os outros dois. Então, eu tenho 3 possibilidades: x, A, B, primeira possibilidade; A, x, B, segunda possibilidade; e a terceira possibilidade é A, B, x. Terceira possibilidade. O que acontece aqui agora? Se estamos na primeira possibilidade, isso implica que x pertence a... Deixa eu organizar um pouquinho melhor aqui. A terceira possibilidade é A, B, x. Se x está na primeira possibilidade, isso aqui implica que x pertence à semirreta partindo de B, passando por A. Se está nessa possibilidade aqui, isso implica que x pertence a AB. Se x está nessa outra, então x pertence à semirreta partindo de A, passando por B. Vou supor aqui que x é diferente de A ou B. Se x é A, é claro, ou se x é B, é claro que pertence aos 3 ao mesmo tempo. Assim, temos o quê? Que se x está em R, x pertence à união de S AB com S BA. Bem, o outro lado é meio que óbvio, né? Se x pertence a S a B, x é colinear com AB e a reta que existe é única. Se x pertence a SBA, x é colinear com AB e a reta que existe também é única. Então, claro que a união está contida na reta. Como a união está contida na reta e a reta está contida na união, então a união é a própria reta. Ok? Passamos à frente. A nossa próxima definição. Seja R uma reta A e B, 2 pontos fora da reta. Falamos que A e B estão do mesmo lado em relação à reta R se o segmento AB, interseção com a reta R, é vazio. Caso contrário, falamos que estão em lados opostos. Então, eu tenho a reta R, né? Essa é a minha reta R. Se eu pego o ponto A e o ponto B, traço o segmento AB e a interseção desse segmento com a reta R é vazia, como nesse caso, eu tenho
que A e B estão do mesmo lado, no caso aqui do lado de cima, em relação à reta R. Porém, se eu tivesse do seguinte modo, se o B fosse por acaso aqui, o segmento AB seria esse segmento vermelho. Observe que aqui eu tenho a interseção dá esse ponto azul, que eu vou chamar de C. Então a interseção é não vazia. Logo, nesse caso aqui, falaríamos que os pontos estão em lados opostos em relação à reta R. Ok? É claro que em relação a uma outra reta, isso poderia ser diferente. A próxima definição é o seguinte: definimos como o semiplano referente à reta R e contendo o ponto A não pertencente a R como PRA dos x tal que x está do mesmo lado que A em relação à reta R, união com a reta R. Então, se o nosso plano fosse algo assim, aqui fosse a reta R e esse é o ponto A, o semiplano definido pela reta R e contendo o ponto A seria toda essa parte rachurada em amarelo, incluindo a própria reta. Okay? Isso é a minha definição de semiplano. Com isso, estamos aptos ao próximo axioma. Seja R uma reta e A, B, C, 3 pontos fora de R. Então, nós temos, primeiro, se A e B estão do mesmo lado em relação à reta R, e B e C também estão do mesmo lado em relação à reta R, então A e C também estão do mesmo lado em relação à reta R. O próximo parte é a seguinte: se A e B estão em lados opostos em relação à reta R e B e C também estão em lados opostos, então A e C estão do mesmo lado em relação à reta R. O que temos aqui? Suponho, primeiro caso, eu tenho a reta R. A e B estão no mesmo lado, então significa que A e B, que o segmento entre A e B não intersecta a reta R. B e C também está do mesmo lado, então não poderia ter um C aqui, pois iria interceptar. Então o C tem que ser do mesmo lado. E observe que se eles são do mesmo lado, o segmento AC também não intercepta R. Então digo que eles são. Então consigo ver que eles estão do mesmo lado. Observe que isso aqui é um axioma, então não tenho demonstração para isso. A gente está aceitando isso como verdade. É uma verdade meio óbvia, né? Por isso que a gente toma isso como axioma. O segundo já fala o seguinte: se eu tenho A e B, eles estão em lados opostos. Então eu tenho aqui uma interseção. B e C também estão em lados opostos. Então B e C também estão em lados opostos. Eu tenho outra interseção aqui. Então A e C vão estar do mesmo lado. Okay? É meio óbvio isso também,
mas eu não tenho demonstração. Com o que a gente tem até agora, não tem demonstração para isso. A gente vai aceitar isso como verdade. Pelo fato de ser um axioma. Aí a gente tem agora um colorário. Se A e B estão do mesmo lado em relação a R, e B e C estão em lados opostos, então A e C estão em lados opostos em relação a R. Ok? Bem, veja, eu já não estou usando isso aqui como axioma. O que é que significa? Existe uma demonstração para isso. Então, eu estou falando aqui, ó. Se A e B estão do mesmo lado em relação a R, então eu tenho que A e B estão do mesmo lado em relação a R. B e C estão em lados opostos. B e C estão em lados opostos em relação a R. Então eu tenho que provar que A e C estão em lados opostos. Ok? Vamos supor então, por um absurdo, que A e C está do mesmo lado em relação a R. Se A e C está do mesmo lado em relação a R, e A e B também está do mesmo lado em relação a R, pelo axioma 7, teríamos o quê? Que B e C também estariam do mesmo lado em relação a R. Mas aqui estão em lados opostos. E isso é um absurdo. Logo, A e C têm que estar em lados opostos em relação a R. Desse modo, conseguimos provar o colorário 1. Ok? Que o colorário 1 é verdadeiro. Temos então agora a proposição 5. Esse vídeo está ficando um pouquinho longo, mas daqui a pouco a gente acaba. Toda reta R determina exatamente dois semiplanos. O semiplano SRA. Pessoal, desculpe, eu tive um errinho de notação aqui. Aqui teria que ser um P, aqui também um P. Toda reta R determina exatamente dois semiplanos, o PRA e o PRB, onde A e B estão em lados opostos em relação à reta R. Além disso, P RB interseção com PRA é igual à reta R. Bem, eu vou deixar essa demonstração com vocês. Ela é basicamente a mesma demonstração que fizemos para interseção de duas semi-retas. Okay? Mostrando que a interseção de duas semi-retas era o intervalo AB. No caso aqui, vocês precisam mostrar que a interseção dos dois planos, semiplanos é uma reta. Além disso, a gente tem que mostrar que existe esses dois planos. Okay? E vemos então com o teorema de Pesch.
Se A, B e C são pontos distintos não colineares e M uma reta intersectando AB, então M também intersecta AC ou BC. Se C não pertence a M, não, então M não intersecta BC e AC ao mesmo tempo. Ok, então eu tenho aqui 3 pontos não colineares. A, B, C. 3 pontos não colineares. A, B, C. São 3 pontos não colineares. A M é uma reta intersecta a B. Então eu tenho que M vai ser uma reta intersectando a B. Veja aqui, ó. Se eu tenho M como essa reta, ela está intersectando o segmento AB. Observe que ele tem várias opções para N, né? Pode estar assim, N pode estar assim, N pode estar assim, passando por C. M também pode ser dessa forma. Então, observe o que? Se M tem essas várias formas para M. Então vamos analisar caso a caso. Ok? Vamos analisar caso a caso. M, A, B e C. No primeiro caso, se A e B está contido em M, obviamente, M intersecta a então, M intersecta AC e M intersecta BC. Eu tenho um probleminha nesse teorema aqui. Eu teria que supor também, aí retiraria esse último caso. Eu vou supor aqui que A e B não pertencem a M ao mesmo tempo. Ou melhor, eu vou supor aqui que o segmento AB não está contido em M. Ok? Se o segmento AB não está contido em M, isso fica melhor o nosso teorema. Então, ok, eu tenho que o segmento AB não está contido em M. Então, M pode passar por A, M pode passar por C, mas não pode passar por A e B ao mesmo tempo.
Então, várias hipóteses. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é que o que? Segmento AB cruza M. Então a gente tem que A e B estão em lados opostos em relação à reta M. Ok? Para C, eu tenho a possibilidade de C pertencer a M. Se C pertence a M, então a B M vai passar por AB e AC ao mesmo tempo, ou então C não pertence a M. Se C não pertence a M, o que é que pode acontecer? Ou C está do lado de A, ou C está do lado de B. Okay? C está do lado de A ou não. Se C está do lado de A em relação à reta M, eu tenho que o segmento AC não cruza a reta M. Porém, C vai estar do lado oposto a B em relação à reta M. Então, o segmento BC vai cruzar a reta M, tendo assim demonstrado o nosso teorema. É claro que aqui falta fazer o lado equivalente, né? Se B e C estão do mesmo lado, então AC vai cruzar a reta M, ok? Então temos demonstrado o nosso teorema. Assim, ficamos com a aula, com essa aula. Bons estudos!